Fala, investidor, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2/2 de 2023, viemos trazer aqui os informes de resultados do Santander 4 trimestres de 2022, que ele soltou ontem pra gente. Logo no início aqui, ele já faz um resuminho nos destaques financeiros. Para quem não tem muito costume, quando chega o quarto trimestre, né, muitas das empresas já começam a destacar aqui dois tipos de comparação, o ano a ano e trimestre a trimestre. Quando a gente olha ano a ano aqui, a gente vê que as margens dos clientes, que é um ponto positivo aí, para o banco, aumentou cerca de 22%, mesmo que no trimestre, quando comparado trimestre com trimestre, caiu um pouquinho. Agora que você já está acostumado aqui, ano a ano, trimestre a trimestre. Então a gente vê aqui os pontos negativos que ele traz no destaque aqui. Quais são os pontos negativos? PDD, provisões de devedores duvidosos, aumentou no ano 72%. Algo bem próximo do Bradesco também aumentou bastante. Se eu salvo engano, o do Bradesco aumentou mais de 100%. Né? Só nesse trimestre aí a gente vê um aumento de 18%. Os níveis de inadimplência estão aumentando também no longo prazo e no curto prazo. As despesas também aumentaram 7% esse ano. E no caso das despesas, o Santander que informou que eles foram impactados por um evento do atacado. Provavelmente, né, muito provavelmente, seja o caso das Americanas. Mas ele não especifica aqui pra gente. Um ponto positivo aqui é na página 9, quando a gente chega no setor do agronegócio. O Santander já está desde 2015 aí, focando na estratégia de crescer aqui. Um bom exemplo de comparação ao Banco do Brasil, que está sofrendo bem menos nessa agora, enquanto o Santander e Bradesco estão sofrendo bastante. Tanto que todos os três estavam envolvidos com Americanas, por exemplo, e o Banco do Brasil é o que tinha menos exposição. Primeiro veio o Bradesco, depois Santander e por último era o Banco do Brasil, por exemplo. Só que o Banco do Brasil tem praticamente, acho que é 40% da receita do Banco do Brasil, se eu não me engano, né, é advindo do agronegócio. E o Santander está entrando nisso de cabeça e é o ponto positivo que eu achei mais positivo aqui no trimestre. E para o ano de 2023, por quê? Esse ano eles preveem aí chegar a uma carteira de 50 bilhões até o final de 2023. Hoje a carteira está em 37,5 bilhões. O market share que eles alcançaram é de 6%. Só que é isso aqui que está deixando aí, né, muito investidor que está acompanhando feliz e com expectativa de continuar crescendo 30% ao ano nesse setor, desde 2015. Então, a gente já tem o quê? 7 anos aí, né, provendo 30%, um resultado excelente do Santander. Quando a gente caminha lá para baixo e chega nos resultados aqui, ó, a gente percebe o quê? Para o investidor que adora dividendos, é a pior notícia que a gente teve e provavelmente é por isso que a gente teve uma queda brusca aí nos últimos meses do Santander, no preço, né, da cotação do Santander. Por quê? Além das provisões, né, e a inadimplência está aumentando, as despesas aumentaram e tudo isso está impactando diretamente no lucro. Então a expectativa para esse trimestre do mercado era algo em torno de 2,8 bi e veio bem abaixo aí, 1,6 bi, quase 1,7. No ano caiu, quando comparado ano a ano, caiu 21%. Quando comparado no trimestre passado de 2021, caiu quase 50%. Então é um impacto significativo, nada alarmante, mas bem significativo, né? E impacta diretamente no preço que a gente vai ver logo mais na frente. Quando a gente passa para
para um outro momento que a gente já citou lá em cima, que é o nível de inadimplência, a gente chega aqui e vê que a inadimplência de longo prazo, acima de 90 dias, aumentou um pouquinho, mas principalmente no PF, né, na pessoa física, e na inadimplência de curto prazo, a mesma coisa, só que a gente vê que é basicamente o dobro aí na porcentagem, porque a dívida de curto prazo impacta muito mais a pessoa física do que a dívida de longo prazo, né? E a gente vê que o PJ também aumentou 0,1 percentual em ambos os casos. Quando a gente passa por gráfico, eu vou colocar em algum lugarzinho aqui do YouTube as aulas que a gente teve sobre gráfico, coisa de 1 hora, né? As 3 aulas, 3 vídeos. Para quem não pegou, mas para quem pegou, é coisa simples, né? Analisar um gráfico. Para quem quer investir, né? Não para quem quer especular. Eu ensinei algo mais prático para quem quer investir, que é a gente saber onde está a grande zona de contexto, que é exatamente essa região aqui, e é exatamente onde que o preço se encontra hoje, né? Quando ele chega nessa zona de contexto, há muita troca de contrato, ele tende a ficar aqui um tempo, que é o que está acontecendo. Ele veio aqui em 2020, né? Depois chegou aqui em 2021, 2022, 2023, então tá lateral, observe. Então, porque ele chegou na zona de contexto, tanto para quem quer realizar lucro aqui da venda que fez no Santander, e quanto quem quer comprar. Então, acaba que o preço fica aqui um tempo. Então, nós aqui já temos alguns preços importantes, que é o 3,82, 11,70 e 9,58, né? Quando a gente passa para o gráfico semanal, lá a gente estava no gráfico anual, né? Nós podemos ver aqui que o Santander se encontra mesmo num canal de baixo aqui, né? As forças vendedoras, quando ele passou do 3,82 para baixo, vem jogando o preço primeiro para o 11,70 e subsequentemente, se perdeu o 11,70, tende a jogar no 9,58. Em questão de probabilidade, se o preço rompe forte para cá, coisa que ele nem conseguiu nem em 2020 na pandemia, ele perde o contexto de alta dele, perde a tendência primária de alta dele. Eu não acredito que aconteça, porém, se nós observarmos aqui o OBV, ele está super forte no favor da venda. Os compradores ainda não apareceram, então o fluxo é totalmente vendedor. Então é bem capaz que a gente deve continuar vendo uma queda em 2023 para o ativo, mas eu não acredito que vá passar desta região aqui não, e a gente está provavelmente na região de preço justo da ação, só olhando o gráfico, né, sem fazer análise fundamentalista. E para finalizar, né, se a gente fosse escolher qual ticket comprar, a gente tem SAMB 3, SAMB 11 e SAMB 4. Quando nós comparamos um com o outro aqui no status invest, o que a gente vê? Que o SAMB 3 tem um DI maior do que todos, né? Então isso já é interessante para o investidor. E o mais interessante é o PVP. A gente vê um desconto de 0,89 aí. Então, batendo com o gráfico, né? Uma congruência de estudo aí gráfico, zona de preço justo, zona de compra. Aqui descontado 0,89, então mostrando que está abaixo do valor patrimonial.
E o Sambi 11 está 0,95 e o Sambi 4 eu já descarto. O Sambi 11, quem quer comprar, né, é pensando em algo como opções, né, fazer dividendo sintético ou trabalhar alguma estratégia, né, que faça sentido para você conseguir mais ações. Eu não sou especialista em opções, mas existem bastante estratégias aí. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta. Valeu, um abraço.